Hoje eu vim falar sobre Primeira Guerra Mundial. É verdade que já existia toda a questão da disputa de territórios, só que o que fez a guerra eclodir de verdade foi a questão da morte do príncipe da Áustria-Hungria, que foi ocasionada por um cidadão sérvio. Aí a Áustria-Hungria declara guerra contra a Sérvia e aí começa todo esse conflito de ofensiva e contra-ofensiva. E aos poucos vai surgindo países dentro da guerra. A guerra começou em 1914, uma questão que muita gente confunde. Que ano que os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial? Foi em 1917, com a saída da Rússia, porque exatamente nesse ano a Rússia estava passando pela Revolução Russa. Aí ela pega, sai, faz tipo um acordo com os Estados Unidos e os Estados Unidos entra na guerra. Tinha dois lados no conflito. Tinha um lado da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. O lado da Áustria-Hungria entrou a Alemanha e depois entrou um império chamado Turco Otomano. Aí vocês devem estar pensando assim, abriu parênteses antes de continuar o que eu tava falando, que assim, a Itália ela virou a casaca, vamos dizer assim, ela era de um lado e mudou pro outro. Mas voltando no que eu tava falando, você deve pensar assim, essa guerra não vai ter graça porque um dos lados está em minoria, só que os dois lados estavam muito bem preparados, tanto que eles achavam que essa guerra ia acabar antes do Natal e acabou só em 1918 o conflito. Em 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes na França. O que eu acho que o Tratado de Versalhes ele está muito bem linkado. Vou ir mais adiante, só que depois eu vou explicar melhor para vocês. O Tratado de Versalhes, que é o tratado que finalizou a guerra, ele colocava toda a culpa do conflito na Alemanha. E isso eu acho que plantou a sementinha no coração do Hitler para ele querer criar um nazismo. Se bem que o Hitler, a nacionalidade dele mesmo não era alemã,
era ou da Áustria ou da Hungria, que naquela época eram a mesma, o mesmo império, o mesmo reino, vamos dizer assim, que continha a Alemanha do lado. Aí do outro lado, o lado da Sérvia, entrou a Rússia. Como eu já falei, entrou a França, entrou a Inglaterra, que pode ser que eu não lembro muito bem da cronologia do que estava acontecendo junto com a guerra, mas eu não me lembro se já tinha acontecido a Guerra de 100 Anos ou não. A Guerra de 100 Anos, para quem não sabe, foi a guerra entre Inglaterra e França, que na verdade durou 116 anos. A Primeira Guerra foi chamada, como não tinha a Segunda, para chamar a Primeira Guerra de primeira, a Primeira Guerra ficou conhecida primeiramente como Grande Guerra, e daí depois que surgiu a Segunda foi denominada de Primeira, né? Porque se não tem a Segunda, não tem como ter a Primeira. Então antes era Grande Guerra. E dois pontos que eu queria destacar é a questão das trincheiras, que é os buracos que os soldados faziam para ficar dentro do buraco atacando os outros soldados. E também tinha os submarinos, que eram feitos para impedir que os militares levassem comida para os civis. E o Tratado de Versalhes, ele foi assinado na França, como eu já falei, com o apoio da Liga das Nações, que futuramente vai se tornar a ONU, Organização das Nações Unidas. E como eu falei, colocava basicamente toda a culpa da guerra na Alemanha. E depois, mais pra frente, vai acontecer o surgimento do nazismo, que vocês já sabem, matou 6 milhões de judeus, como eu já falei aqui no vídeo do Holocausto. E é isso. Tchau.